Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. João registra por 7 vezes o uso que Jesus faz da expressão eu sou. E isso não é aleatório, não é coincidência. O 7 é o número da perfeição. João quer nos lembrar que Jesus Cristo é o Verbo, como ele já havia dito no início, encarnado. É aquele que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele é a nossa luz. Ele é o pão que nos sustenta espiritualmente. E é a respeito desta última verdade que nós vamos meditar hoje. Jesus é o pão da vida. Leiamos juntos o versículo 35 do capítulo 6 de João. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Abra as nossas mentes, Senhor, para que entendamos esta verdade tão profunda. E mais do que entender, que nos apropriemos desta verdade e que a vivamos satisfeitos, que a vivamos e que sejamos satisfeitos na realidade de que Cristo Jesus nos sustenta, sacia a nossa fome espiritual e Ele há de nos nutrir, nós que cremos nele, hoje e para sempre. Que saiamos daqui hoje, ó Senhor, satisfeitos na sua suficiência, mais alegres e mais devotados a Ti. Em nome de Jesus Cristo, rogando a capacitação do alto para expor e entender a Tua palavra, oramos gratos. Amém. Descontentamento, insatisfação existencial, males que atingem qualquer mortal, inclusive os mais ricos, poderosos e famosos. A escritora Cynthia Hamel escreveu um artigo que ficou famoso no jornal americano The Village Voice, e ela narra que, em sua profissão como jornalista, conheceu várias estrelas de cinema. Sim, Brad Pitt, Julia Roberts, essas estrelas da geração passada. E ela conta que, no início, essas pessoas, que não eram tão famosas, lutavam para pagar suas contas. E quando elas estavam lutando como qualquer mortal, diziam: se eu conseguisse fazer sucesso na carreira, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse a projeção que eu estou lutando para ter, aí sim eu seria satisfeito, alegre e feliz. No entanto, Cynthia observa que quando estas pessoas alcançam a tão sonhada fama, elas parecem se sentir pior do que antes. Elas tiveram aquilo que tanto desejavam e descobriram que a insatisfação, o vazio existencial, continuava lá. E agora é pior, porque antes elas tinham esperança que a fama traria aquilo que elas tanto desejavam. Mas elas têm, e nada mudou. O dinheiro não matou aquela fome. A fama não preencheu o vazio existencial. E eles continuam como antes. Na verdade, segundo as palavras dela, piores. Então, a maioria se torna instáveis, iradas, cheias de manias. Ela então declara: eu morro de dó das celebridades. Morro mesmo. As celebridades já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora sua ira é uma coisa horrível.
Eles queriam ser famosos mais do que qualquer um de nós. Trabalharam e se esforçaram para isso. Mas no dia seguinte à conquista da fama, eles querem ter uma overdose. Pois aquele sonho impossível pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo em um paraíso, aquilo que faria da vida deles suportável, que lhes traria realização pessoal, felicidade, havia finalmente chegado. Mas nada tinha mudado. Eles ainda eram os mesmos. A desilusão fizera deles pessoas que viviam aos berros insuportáveis. Então ela conclui. Cynthia Hamel não é uma cristã. Mas note a conclusão dela. Eu acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza o sonho que mais acalentamos, mas não nos dá aquilo que mais desejamos. Paz, sentido, significado. A Bíblia discorda dela. As Escrituras mostram que Deus não faz brincadeira de mau gosto com ninguém. Antes, Ele nos ensina que nada nesse mundo nos satisfará, porque nós fomos criados para Ele. E a nossa alma andará inquieta enquanto não descansar nele, aquele que realmente nos satisfaz, o pão da vida, o pão eterno que veio do céu para alimentar e suprir o nosso vazio existencial. Deus não brinca com ninguém. É por isso que, por meio de seu Filho, Ele providencia um pão que realmente satisfaz. Jesus Cristo nasceu em Belém. E o que significa Belém? Casa do pão. O pão da vida nasceu na casa do pão. E somente Cristo pode satisfazer a nossa fome espiritual, o nosso anseio pelo eterno. Hoje nós vamos ver que Jesus é o pão espiritual, o pão partido em nosso favor para nos dar vida. E não é vida física, é eterna. O pão físico é essencial para suprir as nossas carências físicas, mas só o pão eterno, Cristo Jesus, nos supre eternamente. Mas antes de expormos o texto que acabamos de ler, eu espero que você tenha marcado aí na sua Bíblia João capítulo 6, e gostaria que você acompanhasse alguns versículos que eu gostaria de ler com você, para que você entenda melhor a afirmação de Jesus quando Ele declarou que é o pão da vida. No versículo 1 do capítulo 6, você tem o início, você tem a narração de um episódio. Que episódio é esse mesmo? Muito bem, você conhece a história. O capítulo 6 se inicia, portanto, com um milagre, a multiplicação dos pães e peixes. Pães e peixes, usados para alimentar as pessoas espiritualmente? Fisicamente, muito bem. 5 pães e 2 peixes alimentaram cerca de 5.000 pessoas. Não só isso, sobrou 12 cestos de pedaços de pães. Note, porém, que esta narrativa está repleta de referências ao Antigo Testamento. Não sei se vocês já observaram isso. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44, nós lemos nesta referência que Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães de cevada e algumas espigas.
O milagre de Jesus é superior, ele alimentou cerca de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas note que este milagre, o milagre dessa natureza não era inédito. No entanto, é superior. E nós estamos lidando aqui com um público que conhece bem o Antigo Testamento. São judeus que desde a tenra infância eram treinados na lei e na palavra do Senhor. Vocês não acham que eles lembraram que o profeta também havia alimentado pessoas com pão por meio de um milagre? No entanto, o milagre agora que eles veem é um milagre superior. Mas esta não é a única referência ao Antigo Testamento. No deserto, Moisés pergunta a Deus: onde eu encontraria carne para dar a todo este povo? Isso está lá em Números, capítulo 11, versículo 13. Aqui a pergunta é ecoada. Olha o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele tem essa resposta. Mas ele faz um paralelo com o questionamento de Moisés: onde eu encontraria carne para dar a todo este povo? Agora Jesus diz: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E em Números capítulo 11, versículo 1, nós lemos que o povo com fome murmurou. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Murmuração aparece nesse contexto? Aparece. Olha o versículo 41 do capítulo 6 ainda. Murmuravam, pois, dele os judeus. Vá adiante para o versículo 43. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. No deserto o povo murmurou. Agora o povo está murmurando. Outro paralelo. E em Números capítulo 11, versículo 13, Moisés fala aqui de comer carne. O versículo 51 também fala de uma carne a ser comida. Olha no capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Outro paralelo. Há aqui uma carne a ser comida. O pão da vida é a minha carne, disse Jesus. Tanto em Números, capítulo 11, versículo 22, quanto em João, capítulo 6, versículo 7 ao 9, vemos uma desproporção entre a necessidade existente e os recursos disponíveis. Ou seja, é muita gente para pouca comida. Isso você vê lá no deserto e você vê agora com Jesus. E lá também nós vimos abundância de grama, né? E aqui também no versículo 10, nós lemos: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Daí, nós lembramos do bom pastor, do Salmo 23, que alimenta as suas ovelhas está fazendo várias referências ao Antigo Testamento. E são tantas referências, essas não são as únicas, que os judeus reagem. E como eles reagem diante de tantos paralelos, diante de tantas referências ao Antigo Testamento? Note o versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Os judeus acreditavam que o Messias, de alguma forma, iria cumprir a profecia messiânica declarada por Moisés, que haveria de vir um profeta à semelhança dele. E que a este eles deveriam dar ouvidos. Agora eles percebem que este Jesus que faz um milagre, além do milagre, há vários paralelos entre Eliseu, um profeta, há vários paralelos em relação a Moisés. Há paralelos até
ao Salmo 23. Então eles dizem: é ele, só pode ser. As profecias estão se cumprindo. Este é o Messias. Isso é legal? Lógico que é. Mas a pergunta é, que tipo de Messias que você espera? As circunstâncias, os atos de Cristo que faziam alusão às promessas veterotestamentárias, os levam a uma conclusão lógica. Versículo 15 agora: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem o quê? Aqui você vê um anseio messiânico. É ele é o profeta. Ele é o nosso profeta rei. Este é aquele que vai unir os ofícios do Antigo Testamento, os ofícios mediatórios. É ele, é o profeta, é o rei. Façamos isso. O declaremos rei. E qual é a reação de Jesus? Muito bem, vocês entenderam. Então Jesus se deixa ser proclamado rei, é isso que acontece? Não, o texto continua. Jesus, sabendo que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente. E foi sozinho para um monte. Jesus se evade dali. Por quê? Jesus não é rei? Sim, Jesus é rei. Mas Jesus não é um rei que eles esperavam. Ao contrário, Jesus era um rei diferente do que aqueles homens queriam. Eles desejavam um Messias que os libertasse do jugo físico, do jugo do Império Romano, que os fizessem grandes, uma nação gloriosa. E Jesus não é esse tipo de rei. Não é um rei que satisfaz os nossos desejos egoístas, nem mesmo os nossos desejos coletivos. Desse modo, Jesus vai para outra margem e as pessoas vão atrás. Então, Jesus identifica as motivações. Jesus identifica o motivo pelo qual aquelas pessoas estão indo atrás dele. Note agora o versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Conclusão: aquelas pessoas não buscavam palavras de vida eterna, mas pão físico. Outros, de igual modo, não buscavam um Messias, um rei, um redentor de pecados, mas um rei e uma libertação terrena. Perceberam? Vocês conseguem perceber aqui, notar, observar os paralelos que João está se utilizando? É como se João estivesse dizendo para nós: o milagre, e isso vai ficar claro mais à frente, o milagre estava apontando para uma realidade espiritual. Jesus, ao alimentar aquela multidão, ele estava dizendo: eu sou o pão prometido, que satisfaz não a fome física, mas a fome espiritual. Eu sou o grande rei, o Senhor dos senhores, mas não um rei que vocês esperam, mas vocês estão interessados em pão físico, e vocês estão interessados em um rei temporal, à semelhança de qualquer outro. E Jesus está dizendo: eu não entro na sua caixinha de sapato. Eu não me limito aos seus interesses pessoais. Quem eu sou vai além das suas expectativas, tão reduzidas, tão limitadas a esta esfera. Jesus quer nos oferecer mais do que uma boa carne, do que uma boa casa, mais do que dinheiro, mais do que satisfações temporais. Ele quer saciar a nossa alma que clama pelo eterno. Jesus os corrige falando a respeito da necessidade de uma busca e interesse espiritual. E ele faz isso agora no versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pão físico é muito pouco, vocês não entendem. O Filho do Homem quer dar alimento eterno, porque Deus Pai o confirmou com o seu selo. Eles agora entendem? Não. E este é um dos temas que João trabalha. Por diversas vezes ele está dizendo que tanto as pessoas e até mesmo os discípulos viam e ouviam algumas coisas de Jesus e eles não entendiam na hora, só foram entender depois. A multidão não entendeu o que Jesus estava dizendo. E no versículo 28, elas demonstram ter entendido o que Jesus havia dito no versículo 27, como literalmente realizar as obras da lei. Note, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, versículo 28, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus, com paciência, continua a dialogar. O pensamento deles estava sendo pautado pela ênfase judaica das obras da lei. Quando eles ouviram Jesus falando de realizar as obras de Deus, eles entenderam, ok, nós temos aprendido isso dos fariseus, nós devemos seguir a lei, e assim estaremos fazendo a obra de Deus. E Jesus está dizendo, não, eu vou explicar melhor. E ele dá uma resposta desconcertante. Versículo 29, respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus que eu estou me referindo é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Não é fazer obra para ter, é crer. É crer que Jesus satisfaz os nossos desejos mais profundos. Os judeus reagem com dúvida e pedem um sinal. Eu não estou entendendo bem isso não, Jesus, me dá um sinal. Versículo 30. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus agora neste ponto poderia bem argumentar, olha, eu já dei um sinal, vocês não viram? Alguns instantes, eu multipliquei os pães. Assim como Moisés, eu fui um instrumento de Deus para alimentar pessoas, vocês não viram isso? Jesus, porém, explica que a questão não é o sinal, o extraordinário ocorrido na dimensão material. Mas Jesus vai mostrar que o mais importante no milagre, o mais importante no sinal, é para aquilo que ele aponta. Um sinal, ele não tem um propósito em si mesmo. Um sinal é aquilo que aponta para algo. Então, no versículo 32, Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu caminhei com vocês até aqui para vocês entenderem o contexto, para vocês entenderem os problemas que estão sendo levantados neste capítulo. Eles estão pensando em pão físico. Eles estão pensando no Messias que iria cumprir suas expectativas terrenas. E Jesus está oferecendo algo maior. Ele está oferecendo o pão da vida eterna. Ele está se apresentando como um redentor metafísico que vai além das expectativas temporais daqueles homens e daquelas mulheres. E Jesus está dialogando. Vocês não entendem? O maná apontava para mim. Vocês não entendem? O milagre que eu fiz aponta para mim. Mas vocês veem os milagres com fim em si mesmos.
Vocês não entenderam o que são sinais. E sinais sempre apontam para algo além. Este é o contexto da afirmação de Jesus: eu sou o pão da vida. Ok. Agora você precisa fazer aquela velha e boa pergunta: e daí? O que isso muda a minha vida? Jesus está afirmando que tanto o maná quanto o milagre da multiplicação tinham um significado simbólico. E eu quero que você compreenda isso. O maná veio de modo milagroso, mas nem mesmo a sua natureza milagrosa o transformou em fonte de vida eterna. Só alimentou o físico, e é assim que deveria ser. O maná serviu somente para sustentar a vida temporal. Do mesmo modo, o pão que se multiplicou, os pães que se multiplicaram para alimentar 5.000 homens, sustentaram também a vida física. Mas Jesus afirmou que tanto um como o outro indicam algo mais profundo. Apontam para Ele e, por consequente, a vida eterna. Porque Ele, o próprio Jesus, é que dá vida eterna. O maná, deste modo, e este é o ensino, e os pães multiplicados deram vida temporal. E eles tinham uma função de apontar para o pão da vida, Jesus Cristo, que nos dá vida eterna. Por isso, aqui podemos compreender Jesus como um pão espiritual, que vai além da matéria e nos dá vida eterna. Voltemos à pergunta, velha e boa e importante. Meus irmãos, quanto de nós elegemos relacionamentos, dinheiro, aceitação, fama, como meios e tentativas de saciar a nossa fome existencial e espiritual? Não é? Quantos de nós se desesperam porque não têm as bênçãos temporais? Quantos de nós questionam a Deus? Por que, Senhor? Por que a minha vida é desse jeito? Por que o Senhor não realiza os meus sonhos? Quantos de nós somos tão ignorantes que não entendemos que Jesus dá algo superior aos nossos desejos temporais? Ele nos dá a vida eterna. E se você não percebeu isso em si, comece a ouvir suas orações. Comece até mesmo a frequentar reunião de oração. A maioria dos nossos pedidos dizem respeito à nossa vida temporal. Pouco se ouve: Senhor, eu quero me satisfazer, eu quero me sentir satisfeito em Ti, eu quero ser mais santo. As nossas orações têm a ver com as nossas doenças, com as nossas enfermidades, com os nossos problemas financeiros, com os nossos problemas de relacionamento. Pastor, e é pecado orar por essas coisas? Claro que não! Mas o que eu questiono é que nós só oramos por isso, porque somos limitados, estamos de olho nas bênçãos temporais e ignoramos que Jesus nos quer dar mais, e de fato Ele nos dá. Por isso que as nossas orações são tão superficiais, tão limitadas, giram tão somente em torno desta vida. Qual foi a última vez que você chorou e disse: Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero sentir a Tua presença, independentemente das circunstâncias, eu quero dizer de forma verdadeira e sem hipocrisia: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha herança para sempre. Que é isso que o salmista está dizendo. Se a minha carne desfalece com doenças, se o meu coração desfalece com problemas que me atingem, tiram a minha paz, eu me lembro que a minha paz está nele, que Ele me é suficiente. John Piper, em um dos seus sermões, diz:
Olhe para as igrejas neopentecostais. Elas estão lotadas, sim. Porque lá eles dizem, Jesus é o médico dos médicos. E mas eles estão pensando tão somente na cura física. E eles, na verdade, não amam Jesus, eles amam a cura física. Jesus é apenas o meio, é a ponte para bênçãos temporais. Eles dizem amar a Jesus porque Jesus é o dono do ouro e da prata, mas o que eles amam mesmo é o ouro e a prata. Jesus é uma ponte. Isso, em essência, é paganismo. É usar o divino a partir de ações supersticiosas e de mandingas para que o divino possa dar aquilo que eu não consigo obter com o meu esforço. E assim, os meus desejos egocêntricos, tão limitados tão somente a essa realidade temporal, são satisfeitos. Mas Jesus diz, não, eu quero te dar e quero fazer com que você compreenda que eu te entrego algo melhor. Eu te dou vida eterna. Mas nós não entendemos isso. E ao invés de assumirmos a nossa ignorância, a confessarmos e nos arrependermos, nós ficamos chateadinhos com Jesus, como uma criança mimada que não obteve o brinquedo que pediu à sua mãe. É assim que nós somos. Muitos deixam de vir à igreja. Muitos abandonam Cristo. Ele não me deu o que eu queria. Quem ele pensa que é para não usar o seu poder ao meu favor? É assim, meus irmãos, que nós agimos. Se Deus não nos der o relacionamento, o dinheiro, a aceitação que gostaríamos, parece que a vida não tem sentido. E se é assim, nós devemos rever e refletirmos se de fato somos convertidos. Aqui o Espírito nos chama a nos alimentar do pão dos céus. John Piper diz, por que Deus criou o pão e projetou os seres humanos para precisar dele para viver? Ele poderia dar um outro jeito, né? Nós poderíamos viver de ar, não é? A gente vive, ok, mas só de ar, né? E ele diz, ele poderia ter criado vida que não tivesse necessidade de comida, não é? Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele poderia tê-lo feito de qualquer maneira que desejasse. Por que pão? E por que pão e sede? Ele então responde, ele nos criou dependentes de pão e água para que tivéssemos alguma ideia do que o Filho de Deus é, quando ele disse, eu sou o pão da vida. Você vive sem pão e sem água? Não. John Piper está dizendo, ele nos criou dependentes dessas coisas para que nós compreendêssemos quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a sua maior necessidade. Eu supro os seus anseios mais profundos. Mas você é limitado. Você quer um redentor temporal. Você quer pão físico para se fartar. Assim como o pão é necessário para a nossa existência física, Cristo, de modo superior, é o fundamento da nossa vida física e eterna. E para concluirmos, eu quero fazer uma outra pergunta. Ok, eu entendi, mas como Jesus Cristo, o pão do céu, que nasceu em Belém, na casa do pão, nos dá a vida eterna? Como se dá esse processo? Como eu me aproprio desta vida? Como eu como esse pão? Para que esse pão nos dê vida, é necessário que ele seja partido em nosso favor. E, por consequente, comido por nós. Como assim? Talvez você já tenha lido esta passagem e notado os termos
pão e sangue, e então você lembra do quê? Santa Ceia. Mas recorde-se, até aqui a Santa Ceia não havia sido instituída. E eu afirmo, Jesus não está se referindo à Santa Ceia. Note o contexto. Para que eu tenha vida espiritual, eu tenho de comer desse pão celestial. E comer o pão celestial e beber do sangue de Jesus, aqui, neste texto, não é uma referência à Santa Ceia. No versículo 47, ainda neste capítulo, nós lemos: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Quem crê nele, ok? No versículo 50 e 51, nós lemos: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Note, quem crê em mim não irá perecer. Quem comer da minha carne viverá eternamente, que é o mesmo de não perecer. Entenderam? Perceberam que comer é um paralelo com crer? A ideia aqui, o contexto aqui é: você, assim como você se apropria de um pão para alimentar a sua necessidade física, comendo, você se apropria do pão do céu, que te dá a vida eterna, crendo. Comer é crer, neste contexto. Comer é crer. Assim como eu me aproprio do pão físico, comendo, eu me aproprio do pão eterno, crendo. Crendo no que necessariamente? Aí ele faz uma referência em comer sua carne e beber o seu sangue. Isso é uma referência ao seu sacrifício. Quando eu me aproprio das bênçãos eternas de Cristo Jesus, que me são possíveis por causa do seu sacrifício em meu favor, eu tenho a vida eterna. Eu sou suprido espiritualmente. Essa é a ideia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, versículo 54, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora Jesus está sendo mais específico. Carne e sangue são referências ao seu sacrifício. É isso que esses textos que eu acabei de ler estão dizendo. No Antigo Testamento, os israelitas comiam parte da carne das ofertas de paz. Se você não se recorda disso, anote, depois leia Levítico 7, 15 e 16. Os israelitas comiam parte da carne das ofertas de paz, simbolizando assim sua participação nos benefícios do sacrifício dessas ofertas. Aqui então é como se Jesus estivesse dizendo: quem comer, crer, minha carne e beber meu sangue, sacrifício, se beneficiará disso, terá a vida eterna. O ensino aqui é que Jesus está nos convidando a nos apropriarmos pela fé de seu sacrifício, carne e sangue, como obra redentora. E então, pela fé, nos unirmos a Ele. Afinal, para os judeus, você é o que come. Então, quando você se apropria pela fé do sacrifício de Cristo Jesus, é como se você tivesse comido sua carne e bebido o seu sangue. Ele faz parte de você, ele está dentro de você. E essa vida que agora habita em você pulsa para a santidade e é o princípio da vida eterna que vai te manter durante toda a existência na presença de Deus. Nós sempre seremos seres finitos e como seres finitos sempre dependeremos de Deus, inclusive na eternidade. A aplicação aqui é que Cristo Jesus pode satisfazer o nosso ser, porque Ele resolve o principal problema do homem. Que problema é esse? Não é falta de dinheiro, não é falta de fama,
não é a necessidade de ter os nossos sonhos realizados neste mundo. O nosso principal problema se chama pecado. E como Jesus resolve isso? Por meio do seu sacrifício, por meio da sua carne partida, por meio do seu sangue vertido. E eu como dessa carne, bebo desse sangue quando eu me aproprio desse sacrifício pela fé. E aí Jesus começa a fazer parte da minha vida. E daí em diante, é a alma de Deus pulsando em mim, gerando vida, me direcionando para a santificação e aumentando a minha esperança do dia que eu estarei com Ele para sempre e serei plenamente suprido. Meus irmãos, lembremos, pois, a multiplicação dos pães, assim como o maná, aponta para Jesus, o pão vivo que desceu do céu para prover vida espiritual. E o que precisamos para termos vida por intermédio do pão do céu? Precisamos comer. E comer é crer. Mais especificamente, precisamos comer sua carne e beber do seu sangue. Isso é, nos apropriarmos pela fé do sacrifício de Cristo Jesus. Crendo no sacrifício redentor do Senhor. Crer no pão do céu partido em nosso favor. Caminhando para o fim, C.S. Lewis afirmou: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Interessante isso, né? Esse anseio que você tem por uma vida melhor, este desejo profundo que não pode ser satisfeito, ainda que você tenha adquirido toda a riqueza que este mundo possa oferecer, toda a fama que ele possa oferecer, aquele sentimento de que ainda há algo a ser preenchido, é uma forma de Deus nos lembrar: vocês foram feitos para mim. E só o pão da vida pode alimentar, pode satisfazer essa fome. Então as coisas deste mundo e até mesmo as nossas insatisfações devem nos lembrar que nós somos só satisfeitos plenamente na pessoa de Cristo Jesus. Então quando você se sentir desanimado, insatisfeito, e até mesmo não conseguir explicar por que você está assim, afinal você tem as coisas que você sonhou, mas continua ainda desejando algo que você não sabe o que é, não se desespere. Lembre rapidamente: opa, Deus está me lembrando de que eu tenho satisfação plena tão somente nele. Então deixe-me me alimentar um pouco mais do pão da vida. Deixe-me passar alguns instantes com aquele que sacia a minha alma. Meus irmãos, um dia chegará aquele momento que se cumprirá o que está registrado em Apocalipse 22, versículo 1 ao 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha só, a árvore da vida, que aparece no primeiro livro, aparece agora no último. E o texto continua: esta árvore da vida produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Oxe, cura? Cura para quem tem um corpo glorificado? A ideia aqui de cura é para a subsistência dos povos, das nações redimidas por Cristo Jesus. O que João está fazendo é nos lembrar que nós sempre seremos finitos. Nunca seremos autossuficientes, só Deus o é. Isso significa que durante toda a eternidade nós continuaremos sendo alimentados pelo pão da vida. É Ele que supre a nossa existência física, é Ele que supre a nossa existência eterna. Nós necessitaremos sempre
de Cristo Jesus. A diferença é que sem pecado, iremos nos deleitar muito mais na presença dele. Assim, meus irmãos, eu termino como Jesus terminou. Jesus, quando começou a discursar, a pregar e falar dessa necessidade de comer de sua carne e beber do seu sangue, dando a nós o entendimento de que este comer da sua carne e beber do seu sangue tem a ver com se apropriar do seu sacrifício pela fé. A maioria das pessoas que ali estavam não entenderam muito bem. E a Bíblia diz que eles se escandalizaram com a pregação de Jesus. E como Jesus reage mesmo? Eu lembro. Jesus diz: gente, não vou embora não. Fica aqui. Eu vou contar aqui uma história que vocês vão gostar. Eu vou mudar o meu discurso. Eu vou maneirar na minha pregação. Eu sei que vocês não estão gostando, mas eu preciso da atenção de vocês para ter alguma satisfação. É assim que Jesus reage? João 6, versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. E logo em seguida deste texto, no versículo agora 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, versículo 61, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Contudo, há descrentes, versículo 64, entre vós, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E quando nós chegamos no versículo 66, lemos: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, já não andavam com Jesus. Então Jesus não diz: eu vou melhorar o discurso. Jesus se vira aos 12 e pergunta: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vocês não querem ir com eles? Jesus não muda o discurso. Ele está dando a chance. Não. Eu não preciso de vocês, vocês precisam de mim. Vão. Está insatisfeito com Deus, porque Ele não cumpre a sua agenda? E agora você se rebela? Vai. Qual é a resposta de Pedro? Senhor, para quem iremos? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Você entendeu, Pedro? É isso que Ele te dá. É isso que Ele te dá. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. É isso. Jesus faz essa pergunta agora para você. Está insatisfeito com Ele porque Ele não cumpre a sua agenda pessoal? Então vá. Mas você vai para onde? Se as palavras de vida eterna estão na boca dEle, se é Ele que nos alimenta, se é Ele que nos satisfaz. Saber que Jesus é o nosso pão espiritual partido em nosso favor para nos dar vida eterna, deve nos fazer depositar a nossa fé em Cristo e somente nele, e então dependermos dele e o tê-lo como um alimento eterno que nos é suficiente. Respondemos não apenas depositando nossa fé em Cristo, mas nos alimentando dele, louvando, nos regozijando na bênção e na satisfação da vida eterna. É assim que nos alimentamos dele.
Essas dádivas de Cristo revelam a glória de Deus. Então, diante dessas verdades profundas, a pergunta é: quem é Jesus para você? O seu realizador de sonhos particular ou o próprio pão que satisfaz os seus desejos mais profundos e te dá a vida eterna? Bem, nos parece que o salmo que nós lemos, 73, o salmista entendeu. Ele diz: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Ainda que perdamos tudo que temos, não perderemos nada se o nosso tudo for Cristo Jesus. Eu encerro com uma frase de Calvino: eu perdi tudo por amor a Cristo. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei tudo em Cristo. Que você possa dizer isso também verdadeiramente. Vamos orar e em seguida cantamos. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Pois por vezes estamos na Tua casa como pagãos. Queremos ter um Deus ao nosso lado, tão somente para realizar os nossos sonhos pessoais. E nos indignamos quando os nossos sonhos são frustrados, quando Deus não cumpre a nossa agenda. Mas Cristo Jesus nos lembra que Ele é um pão espiritual. Cristo Jesus nos lembra que Ele quer nos oferecer coisas mais profundas. Ele quer satisfazer anseios mais profundos, que é suprir os nossos anelos, que somente o eterno pode satisfazer. Mas nós somos tão limitados, Senhor, que restringimos as nossas orações às questões temporais, nos esquecendo, ó Pai, que o Senhor nos concede a paz que excede todo entendimento, pois não está alicerçada no ter, não está alicerçada nas circunstâncias, mas quem Jesus é. Ele foi, Ele é e sempre será o nosso pão. Pois Ele é o grande eu sou. Ele é o nosso Deus, que por meio do seu sacrifício nos une com o Criador e satisfaz o nosso desejo que clamava, não pelas coisas criadas, mas por Criador de todas as coisas. Dai-nos entender, ó Deus, esta verdade. Que oremos, sim, pelas coisas temporais, mas que jamais nos esqueçamos que a nossa maior alegria e deleite não são as bênçãos, mas a fonte de toda a bênção, o próprio Cristo, o pão celestial. Obrigado, Senhor, porque aprove a Ti nos lembrar dessas verdades. E se o Senhor fez isso, é porque o Senhor quer que nós mudemos à luz daquilo que lemos. Ajude-nos, portanto, ó Pai, vivermos debaixo da Tua suficiência e nos deleitarmos em Ti. E ensina-nos, ó Deus, que antes mesmo de oferecermos o pão da vida a outros, que antes nos alimentemos verdadeiramente dele. Esta é a nossa oração. E a fazemos em nome de Cristo Jesus, o pão da vida eterna. Amém. Cantemos, meus irmãos, fiquemos em pé e respondamos ao Senhor, por meio dos nossos cânticos, aquilo que Ele falou aos nossos corações.